Voltando para cá, vamos falar que o novo presidente do Federal Reserve, o Kevin Warsh, fez hoje a sua primeira aparição no Congresso norte-americano. Em um depoimento à Comissão de Serviços Financeiros da Câmara, Warsh afirmou que a prioridade número 1 do governo é ajustar a política monetária. O líder do Fed reiterou que o comitê não vai tolerar uma inflação persistente e elevada nos Estados Unidos e declarou que, se o Banco Central acertar na política monetária, a disparada dos preços dos últimos 5 anos vai ficar no passado. A audiência acontece logo após os dados mostrarem uma desaceleração da inflação em junho, graças ao alívio nos preços da energia. Questionado sobre o gigantesco balanço patrimonial do Fed, Warsh defendeu que a estrutura faz parte da política monetária e que o Banco Central deve se manter totalmente afastado da política fiscal. Warsh defendeu ainda que defendeu aos parlamentares, melhor falando, que qualquer mudança nessa área será explicada, debatida e anunciada com aviso prévio ao mercado financeiro. O novo presidente anunciou a criação de 5 forças-tarefas internas para revisar as práticas centrais do Fed. Esses grupos vão avaliar desde a comunicação do Banco Central até o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial na produtividade e também no emprego. E para comentar essas declarações do presidente do Fed, a gente chama agora Marcelo Fonseca, que é economista-chefe do grupo CVPar, melhor falando. Marcelo, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Muito obrigado, Estevão. Boa tarde a todos. Marcelo, traga uma avaliação sua dessas declarações de Warsh, desse primeiro pronunciamento dele ao Congresso americano hoje pela manhã, portanto. Olha, o presidente do Fed, Kevin Warsh, ele repetiu aquela mensagem bastante dura com relação à inflação que ele havia adotado na sua primeira reunião chefiando o Comitê de Política Monetária, ou seja, de que o Fed vai buscar com nenhuma tolerância à inflação a meta de 2% ao ano. Além disso, ele destacou algumas das suas bandeiras, a principal delas sendo de que o Fed deveria evitar o que no jargão a gente chama de forward guidance, ou seja, aquela sinalização futura a respeito dos próximos passos da política monetária. Outro ponto importante em relação à comunicação, que o Fed deveria adotar uma comunicação mais enxuta, influenciando menos o comportamento dos mercados, dos investidores, e evitando, inclusive, de fornecer o que a gente chama de projeções sobre a economia, sobre as taxas de juros. Então, foi uma repetição da mensagem que ele já havia adotado na sua primeira reunião. Na sua avaliação, por exemplo, o Warsh precisa se impor como novo presidente do Fed, porque ele está, começando o seu trabalho, passando um recado, buscando uma certa credibilidade, tendo até algumas discordâncias de outros pares. Sem dúvida nenhuma, ele chegou ao Fed com alguma desconfiança dos mercados em relação à sua atuação, havia dúvidas a respeito da independência com relação ao presidente Trump. A gente sabe que o presidente Trump tem sido bastante vocal nesses últimos tempos a respeito da necessidade do Fed reduzir os juros. Então, acho que o primeiro trabalho do Kevin Warsh é se colocar como um defensor da instituição. É verdade que existem algumas divergências dentro do comitê a respeito de como o Federal Reserve deve agir nesse cenário de inflação elevada. Nós vimos, por exemplo, ontem o vice-presidente da instituição, o Waller, trazendo uma leitura mais dura, levantando a possibilidade de que o Fed pudesse voltar a ter necessidade de subir os juros caso a inflação se mantenha elevada por mais algum tempo. Então, sim, a resposta é de que o Kevin Warsh tem esse trabalho de reconquistar a credibilidade para a instituição. Caso o Warsh venha a adotar a postura, junto com o Fed e as reuniões da Super Quarta, de manter os juros mais elevados, terá impactos negativos aqui no Brasil para o capital que a gente tem por aqui? Olha,
a gente sabe que a política monetária norte-americana ela é muito relevante quanto à decisão dos investidores a respeito da alocação de capital, né? Então, sem dúvida nenhuma, se o Fed precisar voltar a subir os juros, eu acho que isso teria um impacto bastante relevante nas nossas variáveis financeiras domésticas, principalmente a taxa de câmbio e as taxas de juros a prazo. Acontece que o mercado hoje ele já tem uma visão mais conservadora em relação à postura do Fed. Se no início do ano havia a interpretação de que o Fed poderia voltar a reduzir os juros ainda em 2026, isso já não é mais o caso na precificação das taxas. Então, por outro lado, se o Fed adotar uma postura de maior cautela, não elevar os juros, mas segurar as taxas nos níveis atuais por mais algum tempo, enquanto ele observa a dinâmica da inflação, os mercados tendem a receber esse comportamento com maior otimismo. Acho que o principal temor dos mercados seria se o Fed precisasse voltar a subir os juros. Como é que vocês avaliam, como é que o senhor avalia, por exemplo, essa indicação de Warsh por parte do presidente Donald Trump? Você acha que já está na fase de que Trump meio que se arrependeu da indicação, que está vendo os juros subirem e uma independência maior do Fed? Se eu fosse adivinhar o que passa na cabeça hoje do presidente Donald Trump, eu diria que há uma certa, eu não digo arrependimento, mas há uma certa frustração em relação ao que ele esperava do seu indicado. Como eu falei, havia essa expectativa, inclusive dos investidores, na verdade, um temor de que Kevin Warsh pudesse ceder às pressões do Donald Trump. Certamente, Trump imaginava que isso seria o caso. Não passou na cabeça de ninguém que o Trump fosse indicar alguém muito duro em relação ao comportamento da inflação. Então, essa postura de maior independência e de defesa da instituição, hoje certamente frustra as expectativas de Donald Trump. O que, na verdade, acontece com uma instituição centenária como o Federal Reserve é que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a cadeira faz o seu presidente, ou seja, a robustez, a qualidade da instituição, ela acaba moldando a sua liderança. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Possível enfrentamento com Trump, por exemplo, o Warsh tem capital político para sustentar esses embates e algumas decisões que venham contrapor o que Trump pensa? As principais lideranças do Federal Reserve têm sinalizado apoio a uma postura mais independente, né? Então, acho que existe apoio tanto no Congresso para que o Fed mantenha essa independência, quanto dentro da instituição. Vamos lembrar que o presidente do Fed, ele representa apenas um voto no Comitê de Política Monetária, né? Então, há uma série de outros membros que têm uma postura historicamente bastante independente. É verdade que o presidente ele tem uma importância na condução dos consensos, mas essa liderança ela é limitada, como eu falei, pelo histórico da instituição, pela qualidade dos seus membros, pela diversidade, né? A gente está falando de membros que têm origem bastante diversa, tem origem na academia, tem origem no mercado financeiro. Então, é muito difícil acontecer de um presidente da instituição ele dobrar o braço da maioria dos seus membros. Então, a resposta é sim, o Kevin Warsh vai ter um apoio bastante importante, tanto de fora quanto de dentro da instituição, para conduzir a política monetária com independência. Marcelo Fonseca, economista-chefe do Grupo CVPAR, muito obrigado pela participação aqui, por ter nos ajudado a entender um pouco desses impactos de Kevin Warsh à frente do Fed. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde ao senhor também.